Continuando o nosso estudo, nossa série aqui no canal, o Evangelho segundo João, João capítulo 6, verso 1. Depois destas coisas, atravessou então Jesus aqui, Yahushua HaMashiach, o Messias, o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E quando a Bíblia fala, meu irmão, depois destas coisas, nós já vimos na nossa playlist sobre o Apocalipse, no original aqui em grego, metatauta, né? Ou seja, quando a Bíblia vai tratar dessa expressãozinha aqui em grego, né, significa depois destas coisas. Tá? As coisas, logicamente, que antecederam, que aconteceram no capítulo 5. Ou seja, depois disso aqui, vai acontecer então novas coisas, capítulo 6. Por que eu falo isso? Porque na nossa playlist sobre o Apocalipse, a gente já viu aqui em várias questões que o Apocalipse sim é para os dias de hoje, que também a partir do que, meu irmão? Quando a gente encontra aqui no capítulo 4, ó, depois destas coisas, a mesmíssima expressão, metatauta. Ou seja, depois dos acontecimentos até o capítulo 3 do Apocalipse. Então muita gente fala que o Apocalipse não é para os dias de hoje e tal, são pseudo-teólogos, são falsos exegetas, fracos, pífios, que não entendem nada da palavra. Logo, a partir do capítulo 4, aqui depois vem o 5, 6, são coisas para acontecer nos nossos dias, e tem muita coisa para acontecer ainda. Só para deixar isso bem claro, vamos voltar agora então aqui para João, capítulo 6. Então depois de todo o ocorrido do capítulo 5, novas coisas vão acontecer aqui no capítulo 6, então o Messias atravessa o mar da Galileia. Verso 2. Seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então o Messias já estava curando enfermos, chamando a atenção, né, de propósito. Verso 3. Então subiu o Messias ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Veja, a conformidade do Antigo Testamento com o Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, Taná e os Evangelhos. Veja, em Êxodo 12, desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mês. Levítico aqui, ó, é a Páscoa do Senhor, daqui no mês primeiro, aos 14, né, do mês, ou seja, dia 14 do mês, no crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. Levítico 23, 5. Está aqui corroborando com a Páscoa. Verso 5. Então o Messias, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E o Messias fez essa pergunta aqui de propósito, que o Messias, na verdade, já sabia o que ia fazer, já tinha planos para fazer a multiplicação do milagre aqui dos pães, né, do alimento para aquelas pessoas, e só fez essa pergunta aqui para Filipe responder, né, de uma certa forma, verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. O Messias já tinha esse plano de fazer a multiplicação. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O denário naquela época, um denário tinha o seu valor, né? E aqui está falando 200 denários. Então seria bastante dinheiro aqui para alimentar aquela multidão. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou ao Messias. Verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é para tanta gente? Ou seja, logicamente não daria, né? Nós encontramos aqui uma referência em 2 Reis 4:43. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Seria essa uma profecia do Antigo Testamento em corroboração com esta parte do Novo? Ou com essa parte aqui do Evangelho? Porque o Novo mesmo começa em Atos, né? Mas aqui já tem partes do Messias cumprindo as profecias da Antiga Aliança. Então dá para se dizer que já está cumprindo. Verso 10. Disse o Messias: fazei o povo assentar-se. Olha o que o Messias disse. Pois havia naquele lugar muita relva. Então, muito campo ali, muita folha baixinha. Então, assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000, meu irmão, 5.000 pessoas. Uma multidão gigante, cara, já estava seguindo o Messias aqui. Só que a maioria dessas pessoas seguia ele
Por causa dos milagres. Por causa das curas. E só. Nada muito diferente do que você vê hoje. Multidões seguindo falsos profetas. Líderes denominacionais heréticos, em busca de algum sinal, milagre, só o que as pessoas querem. As pessoas não querem o Messias, as pessoas querem o milagre. Então isso não é evidência de salvação nenhuma, né? Verso 11, então o Messias tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Tem aqui uma passagem em 1 Samuel 9, 13. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Interessante, né? Essas passagens corroborando, fazendo uma ligação, correlação com as profecias, com os milagres que o Messias fazia. Verso 12, e quando já estavam fartos, disse o Messias aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Olha só. Foram alimentados aqui 5.000 pessoas. Um milagre de multiplicação de alimento, né? Verso 13, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O que sobrou ainda. Cara, literalmente foi um grande milagre aqui. O Messias literalmente multiplicou o alimento. Ele pegou um alimento, ele pegou a matéria que estava ali e daquilo ali ele multiplicou. Pão e peixe. Alimentando mais de 5.000 pessoas. Verso 14, vendo, pois, os homens, pessoas aqui que estavam ali, o sinal que o Messias fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Duas coisas aqui. Essas pessoas, na verdade, elas podem dizer isso e atribuir que essa pessoa é um profeta simplesmente pelo milagre. Só que o milagre em si não comprova nada. Lá em Mateus 7, quando a gente vai, eu já expliquei muitas das vezes isso, vê aqui que os falsos profetas, meu irmão, fazem muitos milagres. E o Messias diz aqui no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja, a evidência é você fazer a vontade e não dizer que você crê, e não chamar ele de Senhor. Verso 22. Muitos, não poucos, muitos naquele dia, no dia do julgamento, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Ou seja, chamam ele de Jesus, chamam ele de mestre, de Senhor, é o meu mestre, o nosso mestre. Porventura não temos nós profetizado, pregado em teu nome? Mas nós pregamos a vida inteira em teu nome, falando aqui, mestre Jesus, e isso e aquilo. E inclusive lançando profetadas. E em teu nome, falando ainda nome, Jesus e tudo mais. E não temos... E em teu nome não expelimos demônios, para aqueles lá que gostam de expulsar demônio. Ou dizer que está expulsando, né? E em teu nome não fizemos muitos milagres. Cuidado, meu irmão. Cuidado com esses aí que diz que está expulsando o demônio, que está profetizando, que está pregando e que inclusive faz muitos milagres. O milagre, nossa, curas, nossa, muitas curas. O que diz? O que o Messias vai dizer aqui no verso 23? Então lhes direi explicitamente, outras traduções claramente, nunca vos conheci. Nunca. Não é que você se converteu um dia e depois se desviou. Não é que você era salvo e depois tu perdeu a salvação. Isso não existe. Nunca vos conheci. Vocês nunca se converteram. Vocês nunca foram salvos. Vocês nunca conheceram o Messias e o Messias nunca conheceu vocês. Essa palavra aqui, grega, conheci, ela é egnon. Está aqui.
Essa palavra significa relacionamento íntimo, comunhão. É um paralelismo com koinonia, que é do grego comunhão, koinonia, algo em comum. Egnon, conhecer intimamente, ou seja, a pessoa ser regenerada e realmente ter um relacionamento espiritual com o Messias. Nunca teve isso. Nunca. Ó, nunca vos conheci. Vocês nunca foram salvos. Apesar de pregar, profetizar, expulsar demônio, fazer milagre e dizer que está curando. Vocês nunca foram salvos. A evidência não é essa. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque vocês praticam iniquidade, cara. Vocês vivem como se não tivesse lei para obedecer. Vocês não obedecem mandamento nenhum. Vocês não me obedecem. Vocês não amam o próximo. Vocês vivem de crime, de falsa acusação, de hipocrisia, de imoralidade, de adultérios, invejas, todas as obras da carne, blasfêmias, mentiras, todos os dias, iniquidade. Palavra grega anomia, sem lei. Viver como se não tivesse lei para obedecer. Apartai de mim. Então, amigo, entenda uma coisa. Dons não significam nada. Frutos é que significa. Como a pessoa age, se comporta, fala, pensa. Frutos. Boas obras. E não dizer que está pregando, e não dizer que está não sei o que, milagre, desperto. Desperto? Não significa nada. A tua vida. O que tu faz com a tua vida? Como você age na tua vida? O que você fala na tua vida? Quais frutos você está dando na sua vida? É isso que vai evidenciar se tu é do Criador ou não. Sabe o que eu estou vendo hoje, cara? Um monte de gente dizendo que é salva, dizendo que é do Pai, chamando o Jesus, o Messias, de meu mestre, nosso mestre, dizendo que são salvos, Jesus para lá, Jesus para cá, e Deus, e tudo mais, e não sei o quê. Tem gente até que vai em denominação toda semana. Tá, mas pera um pouquinho, cara. Qual é o teu relacionamento real com o Evangelho? A tua vida está tendo renúncia? Você ama o próximo? Você ama o Criador acima de todas as coisas? Ou você odeia? Ou você desobedece todos os dias? Você vive de falsa acusação, de mentira e crimes. Como é que tu é salvo? Porque a evidência da salvação são frutos e não o que você fala da boca para fora. E aí? Simples assim. Essa é a realidade, mano. Esse aqui é o verdadeiro evangelho que não pregam para você. Sabe o que fazem em denominações e em certos canais do YouTube, na internet e outras redes sociais? Apenas te anestesiam, te mandando pro lago de fogo com falso evangelho, enganando você. Pessoas burras, ignorantes, mentirosas, desonestas, exegéticas, falsos profetas, falsos mestres, enganando você com burrice, com treva, negando partes da Bíblia, dizendo que Antigo Testamento é do diabo, dizendo que Apocalipse já aconteceu, preterismo, pré-tribulacionismo, doutrinas pagãs, ensinando nomes errados, Iau. Que Iau, cara? De onde é que tem Iau na Bíblia? Isso é ignorância, isso é burrice, não conhece hebraico, tá bostejando na internet. E por aí vai, cara. Falso despertismo são um bando de bodes. Isso é triste, cara. E se dizendo salvos. E quem cai nessas ignorâncias tá tão ferrado. Quem cai nesses apriscos tá tão ferrado quanto eles. São cegos guiando cegos. Cuidado, cara. Aonde você está. Voltando aqui para João.
Ele fez então o milagre da multiplicação. E veja, cuidado, por que eu expliquei tudo isso? Porque, meu irmão, muitas pessoas apenas veem um milagre ou vê alguma coisa, um pouco fora do normal. Pronto, o cara é de Deus. O cara é o profeta, ele é. O Messias aqui de fato era, porque ele era o Messias. Ele estava dando uma evidência apenas. Mas não é o milagre que evidencia se a pessoa é do Criador ou não. É isso que eu estou explicando aqui. Então, a primeira coisa é essa. Aqui nós temos uma exceção, que na verdade sim, era o Messias, então ele tinha toda a autoridade, ele tinha todo o poder para fazer qualquer coisa. Tá? Então ele fez o milagre e tudo mais. Agora cuidado, porque Satanás simula todos os dons do Espírito. Usando os seus servos, os filhinhos do diabo, para enganar você. Cuidado. Reveladura, adivinha RG, adivinha a cor da blusa que está dentro da bolsa, não sei o que, inventa mentira. Cara, cuidado. Isso é tudo lorota. O que importa no evangelho, mano, é você obedecer a palavra. Ponto. Mas as pessoas querem ver o profetinha do amanhã. Vão se lascar por causa disso. Então, vendo, pois, essas pessoas, o sinal, veja, sinal, meu irmão, que o Messias fez, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aqui sim tem uma questão de cumprimento profético, que sim, quando o Messias viesse, ele faria essas coisas. Tá? Aqui nós temos algumas referências. Lucas 7,16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucas 24,19. Ele lhes perguntou quais, explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, nosso povo. João 4,19, a gente já viu isso antes. Vejo que tu és o profeta, que a mulher samaritana falou para o Messias lá em João 4, que a gente já viu em vídeos passados dessa mesma playlist. Inclusive, para quem quiser o link total aí de todos os vídeos dessa playlist, dessa série, está aqui. Tá? Já está aqui no canal Firmeza da Verdade. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui no topo. E está aqui no canal Firmeza da Verdade. É só você, inclusive, se inscrever, ativar o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque o YouTube não notifica a todos. Voltando então para o estudo, está aqui. Segundo ponto desse versículo. O profeta que devia vir ao mundo. Já vimos aqui que a palavra mundo, cosmo, né, no original em grego, ela tem vários significados. E aqui, mundo, logicamente, é o quê? Esta terra, meu irmão, tá? Esta terra, especificamente, esta terra aqui. Tá? Verso 15. Sabendo, pois, o Messias que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, devido a esses sinais, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele não queria, tá? Não era a hora ainda, não era nada, não era para acontecer isso. Então o Messias saiu dali. As pessoas já queriam considerá-lo rei. Verso 16. Ao descambar o dia, ou seja, passou o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, o Messias não estava ali com eles ainda, e agora sim Jesus ainda não viera ter com eles. Verso 18. E o mar começava a empolar-se, ou seja, começou a ficar agitado as ondas. Tá? Por vento rijo, que soprava. O que é rijo? Forte. Tá? No mar, dá vento, dá onda, o barco começa a balançar muito. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, estádio aqui é uma medida de distância, tá? Então, uma certa distância aqui, eles já estavam navegando, um pouco longe, né, da costa, eis que viram o Jesus, o Messias, andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. E ficaram possuídos de temor. Imagina, você no escuro, de noite, você vê alguém lá no meio do mar, cara, andando. Imagina, cara, ainda mais naquela época, né? Então ficaram com medo, muito medo aqui. Era o Messias. Aí o Messias, verso 20, falou, sou eu, não temais, né? Não temam. Então o Messias ali apareceu em cima do mar, caminhando sobre o mar, e chegou até eles e se comunicou com eles. Verso 21. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Né? Muito interessante, eu fico imaginando como é que aqui o Messias ele subiu no barco, né? Porque tem um limite ali, tem uma altura. Com certeza, algum modo sobre-humano, com certeza o Messias subiu ali. Muito interessante deve ter sido essa parte aqui, né?
No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Ou seja, essa multidão ali viu que o Messias não tinha ido no barco com eles. Então como é que agora voltou com eles? 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. As pessoas queriam procurar o Messias, entendeu? Estavam indo atrás dele. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, as pessoas encontraram ele então lá do outro lado. Mas quando que ele chegou lá? Perguntaram. Respondeu o Messias: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não estão me procurando por quem eu sou. Vocês só querem comer mais. É só por causa do milagre. É só por causa do sinal. Vocês comeram do alimento e querem mais. É só isso. Então, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ou seja, meu irmão, é lógico que, independente da situação, a gente deve continuar sempre buscando o Messias. Né? Muitas das vezes as pessoas, em geral, só começam a orar e buscar o Criador quando está difícil. Quando as coisas estão boas, ele não faz nada. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece. Veja, aqui tem uma questão bem interessante. Mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Veja, isso aqui, logicamente, que ele não está dizendo para você não trabalhar, né? Olha aqui, trabalhar não pela comida que perece. Logicamente, ele também não está dizendo para você deixar de trabalhar porque você está usando o dinheiro do trabalho para comprar comida. Lógico que não. Tá? Em outras passagens da Bíblia, a gente encontra aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Então, aí os ateus, inclusive, gostam de pegar essas passagens aqui e a outra passagem que fala aquele que não quiser trabalhar, que não coma, para dizer que tem contradição, que a Bíblia é uma mentira. É totalmente falta de discernimento espiritual, né, cara? Claro, se você... Ó, aí que tá. Vamos ler apenas o que está escrito? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então ele está dizendo, trabalhem, mas não pela comida que perece. Em outras palavras, se você for apenas ler e entender o que está escrito assim, superficialmente, o que o Messias está querendo dizer? Vocês não podem trabalhar pela comida, cara. Só que aí a gente encontra a passagenzinha, essa aqui, ó, que está em 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E agora? Os ateus pegam isso e dizem que a Bíblia é uma contradição, uma mentira. Mas, meu irmão, veja, isso é burrice, é falta de discernimento, de compreensão. É lógico que tem que trabalhar. Só que ele está dizendo aqui, lá em João, voltando lá para João 6. Aqui, ó. Trabalhar não pela comida que perece. Ele está dizendo que mais importante que a comida que perece, porque esse contexto aqui era sobre os pães, sobre o milagre que ele fez, é a vida eterna. Ele está dizendo isso. Não é uma ordem, não trabalhem para vocês ganharem comida. Não, cara, porque senão todo mundo ia morrer de fome. Uma questão lógica. Ou seja, ele está dizendo que é mais importante ainda, ó, trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. Ou seja, pelo Evangelho, meu irmão. A vida espiritual. Olha, o Messias ele veio explicar as coisas espirituais para as pessoas. Simples assim. Isso cara, é muito simples, cara. Ó, aqui no grego nós temos a palavra zoen aionion, que é vida eterna. A própria palavra zoen aqui já é etimologicamente significando que é eterna, vida que não acaba.
E o aionion é eterna, então chega a ser redundante. Tá? Se essa palavra que não existisse aqui, ó, aionion, a própria palavra zui já bastava. Que o próprio significado dela é eterno, não acaba. Tá? Então é isso que significa. O Messias está dizendo que, olha, é mais importante do que a comida física, é a espiritual. Trabalhem por ela, para ela, porque ela subsiste para a vida eterna, ela existe eternamente. A física não, a física, você vai ter fome no outro dia. Tá? E é uma promessa, veja, o Pai confirmou com o seu selo. Tá? Então tem diversas referências aqui, ó, diversas referências sobre isso. A vida eterna, meu amor. E é a grande esperança das pessoas. Se você vive apenas para essa vida, você é o mais miserável e o mais fracassado de todas as pessoas. Entendeu? Qual é a lógica? Me diz qual é a lógica de você viver aqui e acabou. Não tem lógica, cara. É lógico que tem algo a mais. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Algumas pessoas ali estavam querendo entender o que ele falou. E aí ele já começa, coisas mais profundas. Respondeu o Messias: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ele já estava dando o princípio para a pessoa poder ser salva, para ganhar a vida eterna. Esse creiais aqui está aqui, ó. Pisteunte, creiais, que vem de pistes, fé, crer, depositar toda a confiança. Tá? O significado desta palavra, etimologicamente falando, raiz, pistes, fé, tem derivações, pisteu, aqui também tem uma derivaçãozinha flexionada, pisteunte, creiais, significa depositar toda a confiança. No momento que você deposita toda a sua confiança, meu irmão, no sacrifício que o Messias fez, que de fato ele morreu pelos seus pecados, você então se arrepende, crê de fato. Isso é totalmente diferente de acreditar. Os demônios acreditam. Sabem da existência dele. Não significa nada. É depositar a confiança. Então é de fato crer naquele que por ele foi enviado, ou seja, no Messias. Esta é a obra. Tá? Meu irmão, é por isso que eu falo, cara, acreditar e crer não é a mesma coisa. Tá? Estamos falando aqui de grego e não de português. Um monte de bode hoje está cheio em denominações, inclusive no YouTube, acreditando em Jesus. Até usam o nome de Jesus e tudo mais. São salvos? Não, são bodes. São as virgens nécias. São os hipócritas. Não creem. Não creem. Porque crer é o quê? Depositar toda a confiança. Essas pessoas não depositam toda a confiança no Messias. Depositam em si mesmo. Creem em livre-arbítrio. Eu escolho crer, eu escolho me arrepender. Você está morto e nele tem pecado, não tem como escolher. É necessário um milagre chamado regeneração, que vem depois da eleição incondicional, para que a pessoa seja salva, para que a pessoa possa se arrepender e crer. Então, quando o Messias fala aqui, ó, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado, ele está fazendo o quê? Um evangelismo, um chamado geral. Meu irmão, um monte de gente estava ali. É lógico que todos que estão ali não são salvos, não eram eleitos. Muitos estavam ali só estavam procurando ele por causa da comida. Mas a pregação é essa. Creiam. Pronto. Quem vai crer? Só o eleito. Verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? As pessoas queriam mais sinais ainda, cara. Verso 31. Aqui tem algumas passagens que eu acho que eu vou ter que fazer um novo vídeo, porque tem questões que eu quero que seja
explicada logo no início do vídeo e não no final. Deixa eu ver aqui. Tem umas questões muito importantes aqui, meu irmão. Por isso é importante você ver os vídeos até o final, hein? Sempre. Verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Veja. Aqui era o povo hebreu, né? Antigamente, lá depois os judeus aqui tem as referências. Então disse o Senhor, Moisés, farei chover pão do céu. Aqui toda aquela passagem onde o povo ali foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Então o pai supria a necessidade dando maná do céu, tá? Alimento para não morrerem. Tá? Então o povo aqui está falando isso, nossos pais comeram no maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Verso 32. Replicou-lhes o Messias. Em verdade vos digo que não foi Moisés, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, claro que não, foi o Criador. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então, olha só. O Messias está invalidando Moisés? Lógico que não, cara. Moisés só foi ali um líder, tá, do povo de Israel. Mas é lógico que foi o Pai. Isso está na Bíblia até hoje, está lá na Taná, até hoje, está na Torá até hoje, que foi o Criador que deu esse pão aqui. Tá? O Messias não está dizendo que Moisés aqui era contrário. Tá? Ele está dizendo que agora o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. Ele está falando de si mesmo. Isso aqui, meu irmão, é conhecido claramente na teologia como tipo e antítipo. Tá? Ou seja, um era o tipo do outro. Tá? Ou seja, aqui nesse caso do maná do céu era o tipo do Messias, que é o antítipo, ou seja, o verdadeiro pão do céu. O Messias agora está simplesmente complementando, aperfeiçoando e revelando o que significava o tipo que era o maná do céu daquela época de Êxodo. O antítipo, ou seja, a revelação no cumprimento do Messias, o pão é quem? O Messias. Que é o que vai ser explicado aqui agora, verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é que desceu do céu? Quem é que dá vida às pessoas? O Messias, esse é o pão. Ele vai dizer que agora tem um detalhe, dá vida ao mundo. Agora você entendeu. O mundo inteiro vai ser salvo? Não, o mundo já no maligno. 1 João 5. Que mundo é esse aqui então? Logicamente, a mesma palavra sempre, meu irmão. Cosmo, tá? Mundo. Já vimos aqui em vídeos passados que cosmo tem vários significados. Que significado é esse aqui? E veja, a palavra vida, que dá vida ao mundo, é o quê? Zoen. Zoen é o quê? Vida eterna, vida que não acaba. Tem duas palavras gregas para vida, bios e zoe. Bios, vida que acaba, daí que vem biologia, biodiversidade, bio. É palavra grega para vida que acaba. Agora, zoe também é vida em grego. Só que essa vida é vida que não acaba. Então veja a importância de você saber o significado das palavras em grego. O Messias é o pão do céu, o pão que desceu do céu, aqui Urano, né? Para dar vida ao mundo. Espera um pouquinho. Como assim vida ao mundo? Meu irmão, a palavra mundo aqui é o quê? Quem é que vai ganhar esta vida aqui? Vida que não acaba? Quem? Os ímpios vão ganhar vida que não acaba? Não. Então essa vida aqui é direcionada a quem? Aos eleitos. Logo o mundo aqui é apenas os eleitos. Mais uma passagem que comprova que mundo aqui não é todos os habitantes da terra sem exceção. Não é ímpio, são os eleitos. Simples. Eleitos entre judeus e gentios. Só. Por quê? Porque o pão de Deus, ou seja, o alimento do Pai verdadeiro, é o que desce do céu. E ele, o Messias, dá vida ao mundo. Ele dá. Ele não, veja, ele não possibilita, meu irmão. Ele não possibilita, ele dá. Olha aqui o perigo de você crer em doutrinas arminianas, né?
Doutrinas arminianas são diabólicas. São diabólicas. Porque elas invalidam o que o próprio Messias está falando, o que a própria Bíblia está falando, distorce o que a própria Bíblia está falando. Veja, aqui está dizendo que o Messias, o pão de Deus, ele possibilita que você escolha crer pelo seu livre-arbítrio? Esse pão que desce do céu, ele vai te dar a chance de você escolher pelo seu livre-arbítrio? A vida? Ele dá a vida. Olha a diferença. Meu irmão, isso aqui é português básico. É para você ver o nível da ignorância desse país. Que as pessoas não conseguem nem ler e entender o que está aqui, ó, aqui, claríssimo, para todo mundo ver. Dá a vida, ele dá a vida, meu irmão. Ele não possibilita que você tenha vida, ele dá. Ele concede. Segundo a vontade dele. Não é a sua. Dá a vida aos eleitos. Você quer o significado? Dá a vida aos eleitos. Porque se ele possibilita a vida, zoen aqui no grego, ao mundo, está tudo errado. Por quê? Porque a etimologia original, zoe, é vida eterna. Não é possibilidade. Aqui não está falando nem nada de possibilidade. Está falando que ele dá a vida às pessoas. E se ele dá a vida ao mundo, todo mundo tem que ser salvo. Cara, é o que está escrito. E aí? Então toda a doutrina falsa, arminiana, semi-pelagiana e pelagiana e humanista secular é uma heresia, cara. Porque tira toda a soberania e graça do Criador para colocar como se o homem, o ser humano, fosse o centro do mundo, fosse o ser que tem a plena volição de escolher a salvação, coisa que o ser humano não tem essa capacidade. O salvo crê, simples assim. Não é escolha, é soberania e graça, amigo. É chamado eficaz. E as pessoas desconhecem esses conhecimentos e por isso que você vê a sorte de heresia do mundo aí. Tá? Verso 34. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. As pessoas então queriam esse pão para ter a vida eterna. Começaram a entender o que o Messias falou aqui. Verso 35. Declarou-lhes então o Messias, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui entra outra questão bem importante. Aqui então o Messias revela que ele é o pão da vida, como eu já tinha explicado antes. Ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento. É lógico que isso aqui é espiritual, meu irmão. Se você lê apenas o que está escrito, como muitos falam aí, eu só estou lendo o que está. Então você tem que literalmente se alimentar do Messias. Como é que você vai comer, cara, o Messias aqui, se alimentar? É pão? Não, cara, não é físico, não é literal. É espiritual, cara. É espiritual. É por isso que as pessoas não entendem, meu irmão. Não tem discernimento. Meu irmão, quando você lê a Bíblia, por exemplo, só um exemplo, quando você se alimenta da Bíblia, quando você grava os versículos e vive eles na sua vida, você está se alimentando espiritualmente da palavra, do próprio Messias. Olha só. Quando você come um alimento, vou beber essa água aqui. Esta água entra no seu corpo como um alimento, um nutriente, H2O. A mesma coisa a palavra, meu irmão. Quando você grava ela em você, quando você vive ela, você está se alimentando dela. Porque ela entrou em você. Espiritualmente, entrou no seu coração. A Bíblia fala muito disso. Então o Messias vem e se revela como sendo o pão da vida. Vida aqui, vamos ver como é que está aqui. Zois, vida eterna. A vida eterna. Ele é o verdadeiro alimento. Isso aqui não significa que o maná que veio do céu lá em Êxodo não era. Aquilo é o tipo do Messias.
Ele é o maná agora que desceu do céu. Quando ele veio, o verdadeiro pão é tipo e antítipo, como eu já expliquei. Tá? O Messias trabalha com essas. O Criador trabalha com essas analogias. Temos aqui uma referência, deixa eu ver. Tá. Agora vem uma questão interessante. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Está falando da vida eterna. Mas não está falando de livre-arbítrio aqui. Está falando que o que vem não está falando aquele que escolhe vir. Ele não escolhe vir. O que vem. Está falando que após a pregação, e veja que o Messias já tinha lançado a pregação antes aqui, ó. A obra de Deus é essa, que creiais naquele por quem ele viu. Creiais. Evangelho. Pregação geral. Isso aqui deve ser feito a todos. Creiais. Pronto. Agora, ele não está dando aqui uma alternativa, ó, no versículo 35. Ele está falando que o chamado é eficaz, que depois da pregação o eleito crê e vem. Então este nunca mais terá fome, porque vai ser regenerado, glorificado, mesmo que morra aqui na terra vai ser glorificado na volta dele, e crê em mim jamais terá sede. Claro, porque vai receber corpo imortal, corpo incorruptível, cumprindo 1 Coríntios 15, 51 e 58, o qual nós já lemos aqui em vídeos passados desta mesma série. Então veja, crê. Por que os demônios não vão ganhar a vida eterna? Né? Isso aqui não cumpre em demônios. Mas os demônios acreditam que o Messias existe, sabem que o Messias existe. E aí? Porque aqui é depositado toda a confiança. É só para a igreja isso aqui. Só para a igreja. O ímpio crê? Não, o ímpio não crê. Então isso aqui não é livre-arbítrio. Isso aqui é chamado eficaz. Ele está dizendo que o que vem a mim jamais terá fome, ou seja, tanto literal, física quanto espiritual, e o que crê em mim jamais terá sede. Está falando que, aqui, meu irmão, cumpre-se também lá o Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados, né, os que hoje têm fome serão fartos, né? Fome e sede de justiça serão fartos. Ou seja, está falando aqui de aspecto totalmente espiritual. Né? Não é que as pessoas que vêm a ele e creem nele não vão mais estar sujeitas aos impropérios da vida aqui de sentir algumas necessidades. Não, todo dia, cara, você sente fome e sente sede. Então aqui está falando de espiritual. E olha só, engana-se quem acha que isso aqui é livre-arbítrio. Porque ele vai dizer isso lá nos próximos versículos, no versículo 44. Porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Opa, tem um problema aqui. O Messias está falando que muitos desses aqui, ó, mesmo que tinham visto ele com os olhos literais, não estavam crendo. Bodes, meu irmão, porque foram atrás dele só pela comida e não por quem ele é. Vocês podem até ver, mas vocês não crêem. Ué, mas ele não estava crendo lá, ele fez os milagres, ele multiplicou o peixe, o pão. Não é a fé salvífica. Tá aqui a diferença, olha só. Mesma palavra grega, raiz, de pistes, pisteute. Entendeu a diferença? Isso aqui é depositar toda a confiança. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam acreditando que ele era o profeta, mas não era a fé regeneradora, meu irmão. Compreendeu o detalhe importante? Então, cara, hoje tem muita gente, cara, sabendo que o Messias é o Messias. Meu irmão, até os demônios sabem quem é ele. Mas não vão ser salvos. Por quê? Eleição. É somente quando você lê a Bíblia toda, você entende que é só a eleição que é capaz de fazer a pessoa ter fé regeneradora, fé salvífica. Isso porque está lá em Tito. Tito 1:1.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não adianta as pessoas me taxarem de calvinista, de diabólico, satanista, ocultista, não sei o quê. Tem um probleminha, né? É a Bíblia, cara. É a palavra inspirada. É Paulo que está falando. A fé que é dos eleitos. Eleitos, amigo. Foram escolhidos. Aqui do grego é eklektos. Foram escolhidos. E esses escolhidos, então, a fé é deles. Ninguém aqui está se achando eleito. Tem um probleminha grave, né, de cognição. 66% do povo brasileiro tem problema grave de cognição, cognitivo, não consegue entender o que eu estou falando. Quando a gente fala isso aqui, ó, a última coisa que a gente está querendo explicar ou insinuar é que nós somos os eleitos, os predestinados. Ninguém está falando isso, cara. Estamos lendo a Bíblia e vendo que existem os eleitos e que a fé é deles. Ponto final. Inclusive, eu me reconheço tão pequeno, cara. Tão pequeno, tão falho, que a última coisa que eu vou dizer é que eu sou um eleito. Eu não sou nem digno de merecer isso aqui, cara. Esse título aqui. Eu não sou. E quem diz... porque... sabe, cara... Eu acho que quem fica dizendo assim, ó, não, eu sou digno de ser eleito, tá errado, cara, porque isso já é um traço de soberba. A última coisa, inclusive eu acho, que a última coisa que um verdadeiro eleito vai dizer é se ensoberbecer disso. Porque isso aqui é graça, não tem nem como, cara, se ensoberbecer disso aqui. A eleição, para você ter ideia, biblicamente, a eleição é o modo pelo qual o Criador salva pecadores dignos da condenação. Como que alguém vai se sobrebecer disso? Então, analfabetos funcionais que ficam querendo taxar os outros do que eles nunca se consideraram, tem problema grave, cara. Então, eu só estou lendo o que está na Bíblia. A Bíblia fala que a fé é dos eleitos. Por isso a gente entende ainda melhor essa passagem de João 6, 36. O Messias disse: embora me tenhais visto, não credes. E agora? Não credes. Muitos daquela multidão ali não estavam crendo. Mesmo vendo o Messias, vendo ele fazer os milagres e comendo daqueles pães e peixes que ele multiplicou. E mesmo assim, não estavam crendo. Ué, por quê, amigo? Não eram eleitos. É a única explicação. 37. Veja, para você crer, tem que passar pelo Pai primeiro. É a eleição do Pai. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então veja quem é que vem. Quem é que crê? Aquele que o Pai dá. É esse que virá. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Pode anotar esse versículo aqui na sua Bíblia. Pode anotar esse versículo aqui na sua Bíblia. Escreva de um ladinho com uma caneta aí. Preservação eterna. É uma doutrina da Bíblia, tá? Olha, inclusive não é só preservação eterna, não. É também eleição incondicional. Tá? Eleição incondicional e preservação eterna. Veja, meu irmão. É fácil você isolar um versículo e dizer: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, então você tem que crer, você tem que ir até o Messias. Espera um pouquinho. Essas pessoas aqui já estavam indo até o Messias, estavam procurando ele, estavam indo atrás dele. E não criam. E agora? Porque não é essa a evidência. Vocês me viram, vocês desfrutaram do milagre e vocês não estão crendo, cara. Por quê? Porque tem que passar pela eleição. Versículo 37 da sua Bíblia. Pode marcar aí. E escreva do ladinho: eleição incondicional
e preservação eterna. Duas doutrinas da Bíblia que as pessoas rejeitam num único versículo. O que diz? Todo aquele que o Pai me dá, meu irmão, eleição incondicional. O Pai primeiro tem que dar o eleito ao Messias, para ele poder vir até o Messias. Ó, este virá a mim. E só esse virá. Primeiro o Pai tem que dar essa pessoa, ou seja, tem que conceder, tem que eleger essa pessoa para ir até o Messias, então ele vai crer. E daí, depois que ele vai até o Messias, ou seja, ele tem um encontro espiritual com ele, de modo algum lançarei fora. Preservação eterna. Este que o Pai chamou eficazmente, vai crer no Messias, e depois que crer, uma vez salvo, salvo para sempre. De modo nenhum lançarei fora. Quem é que faz manter a salvação regenerada? O Messias e o Pai. Isso aqui vai ser confirmado ainda mais no versículo 44 e lá em João 10 depois. Livre-arbítrio? É você que garante a sua salvação? Quando você diz isso, você ignora toda a Bíblia. Você ignora a obra salvífica que o Pai faz e que o Messias faz. É por isso que eu digo, cara, me desculpe, mas um arminiano, defensor de arminianismo que nega isso aqui para mim é filho do diabo. Pode ser quem for. Se você está rejeitando que é o Pai e o Filho que asseguram toda a obra da salvação, se você acha que você tem parcela na salvação, mesmo que a ínfima parte, você não entendeu o que é graça. Você não entendeu o que é o Evangelho e muito menos o Messias. Não entendeu. Sim, nós temos que perseverar. Sim, nós temos que crer. Sim, nós temos que nos arrepender. Mas quem inicialmente faz esta obra não é você. É o Pai e o Filho. E o Espírito. O Pai chama, elege, antes da fundação do mundo. O Filho paga pelos pecados. O Espírito convence do pecado, justiça e juízo. Então você é regenerado. A obra é dele, amigo, não é sua. E só depois da regeneração você consegue crer, se arrepender e perseverar. Entendeu? Por quê? Porque o ímpio, como é que o ímpio vai perseverar, amigo? Como é que o ímpio persevera? Ele está morto dentro de pecado, vai perseverar em quê? Por isso que os fariseus eram ímpios e tentavam perseverar e nunca evidenciaram a salvação. Nunca foram salvos. Por isso eram chamados de filho do diabo. Fariseus da época do Messias. Hoje, mesma coisa. Fariseus modernos tentam, de alguma forma, estão fora. São aqueles que são considerados os ladrões que vão tentar... eles não vão entrar pela porta. Nós vamos ver isso que é lá em João 10 depois, nessa mesma playlist. Não entrou pela porta das ovelhas. O Messias é a porta. Eles estão tentando alcançar a salvação por outro caminho, outro lado. É o caminho largo, não existe. Tem que entrar pela porta. Tem que entrar. A porta é estreita. Eles não entram pela porta. Entendeu? Todo aquele que o Pai me dá, eleição incondicional. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deixa eu explicar aqui para você uma coisa. Nós temos aqui, vou até tirar aqui a minha imagem. Pode salvar e pode printar essa grande cortesia que eu vou fazer aqui para vocês. Olha só. Doutrinas da graça. Meu irmão, soberania exaustiva, depravação total, eleição incondicional, expiação particular, chamada eficaz, preservação eterna. Pode printar essa imagem. Printa essa imagem. Salva essa imagem. E pode anotar. Pode conferir na sua Bíblia todos esses versículos que corroboram e comprovam estas doutrinas da Bíblia. Soberania exaustiva. Primeiro, meu irmão, o Criador é soberano. Tá? Depravação total. O ser humano, ele não tem capacidade de crer, se arrepender, perseverar e nada. Ele está morto e ele tem pecado. Eleição incondicional. O Criador elege, escolhe, antes da fundação do mundo, quem vai ser salvo. É o que a Bíblia diz nesses versículos. Expiação particular, ou também chamada expiação limitada.
O Messias paga pelos pecados da igreja e somente da igreja. É o que esses versículos provam. Então ele chama eficazmente os eleitos. Tá? Estes pelos quais o Messias morreu, que o Criador chamou, elegeu, agora ele vai elegeu aqui, ele vai chamar eficazmente. Então o que vai acontecer com eles? Eles vão crer. E depois de crer e se arrepender, eles vão fazer o quê? Ocorre a preservação eterna. Todos os versículos comprovam que é o Criador, meu irmão, o Filho também, o Espírito, que fazem o eleito perseverar. Não você sim tem uma participação aqui, mas só depois da regeneração, porque a preservação eterna, na verdade, quem assegura é o Criador. É o que todos esses textos que falam, mostram, comprova. Só que aí, nesse caso, entra um pouco a questão dos galardões. Na sua perseverança, no caso, não é que você tem participação na salvação, mas você acumula galardão na perseverança. Tá? Galardão na perseverança. Só que a preservação eterna, quem garante é o Criador. Meu irmão, todas essas coisas aqui você acha que é você que faz, mas não é. Você faz as obras, daí sim, as obras elas são posterior à regeneração. Por isso que você faz. Senão você não faria. Não acumularia nada, entendeu? Então, anotado esse aí, pode anotar na sua Bíblia depois. Por que nós temos essa questão de que é pela graça, meu irmão? Esse vídeo que vai ficar longo, hein? Né? Nós estávamos vendo aqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de mão não lançarei fora. Cumprindo isso aqui, meu irmão. Ó, o Pai dá. Eleição incondicional. Textos que falam da eleição, tá? E depois vai preservar. De modo algum lançarei fora. Compreendeu agora? Tem uma explicação aqui em Efésios 2. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, estando nós ainda estagnados no pecado. Não é nossa a iniciativa. Depravação total. Mortos. Incapazes de aceitar a salvação e de produzir fé. Não tem como tu estar morto. Em nossas ofensas. Ou seja, vivíamos em função do pecado. Claro, o ímpio. Nos vivificou. Veja, estando vós ainda mortos, ele vos vivificou. Ele deu a vida em você sem você pedir. Ó, iniciativa dele, sem qualquer colaboração. Nossa, ele nos vivificou. Por isso que é graça, meu. Juntamente com Cristo. O que é o Messias aqui? Aquele que tornou a salvação possível. Sem ele, ninguém será salvo. Última coisa agora. Pela graça sois salvos, meu irmão, que é Bíblia. Efésios 2:5. Por isso é graça. Não houve nossa colaboração. Entendeu agora o que é graça, meu? Não houve participação sua na salvação. Por isso, graça. Não houve tua colaboração. Por isso que pela graça, essa graça, palavra grega, charis, favor imerecido. Favor concedido. Se é concedido, se é um presente, do inglês gift. Dom, presente, graça. Você não fez nada para merecer. Por isso, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias. Pela graça sois salvos. Compreendeu o que é graça? Compreendeu o que é evangelho? Meu irmão. Todo o contrário disso é meritocracia. A pessoa acha que merece a salvação. Cuidado com arminianismo, cara. Cuidado com falsos profetinhas indo amanhã, com falsos mestres aí de denominações e YouTube. Eles são filhos do diabo, tá? Quem nega isso? É graça. (38) Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O Messias veio cumprir sua missão, fazer a vontade do Pai. Tinha toda uma... Meu irmão, milênios atrás, muito tempo antes do Messias vir para a Terra, já estava tudo isso aqui profetizado, planejado. Por isso que ele veio fazer a vontade do Pai. Aqui abre também aquela questão do livre-arbítrio que eu já expliquei. Ele desceu do céu, ele já estava no céu.
se esvaziou e veio fazer a vontade do Pai, e não a vontade dele. Que é a mesma coisa que hoje é designada para a igreja fazer. A vontade dele, não nossa. Isso é evangelho. Mas hoje nós temos uma multidão de gente se achando salva e fazendo a vontade própria. E vivendo na lambança da iniquidade e dizendo que crê em Jesus. Não, a última coisa que tu faz é crer. Aqui, mais esta passagem que corrobora, e aqui que eu vou começar um novo vídeo. Quando ele fala aqui, ó, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu receberei de... Essas passagens aqui vão provar a preservação eterna e a eleição incondicional. Né? Inclusive já desde esse versículo 37 aqui, ó, já é a mesma coisa, mesma coisa. O que corrobora com tudo que eu estou falando aqui. Aí ele vai falar a mesma coisa, ó. Murmuravam. Aí ele vai explicar aqui. Eu vou fazer um novo vídeo sobre isso. Até porque senão vai ficar muito longo esse, e eu quero que esses versículos aqui sejam explicados do início. Provavelmente eu vou começar um novo vídeo aqui do versículo 36, 37. Tá? Até a próxima, deixa o like, compartilha, se inscreva. Que Deus abençoe.